estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2024. A unção de Josué está sobre mim e eu creio nisto. Amém? Sentem-se, por gentileza. Graças a Deus. Sim, liderança é tudo. Liderança é tudo. A vida se levanta, a vida cai, uma instituição é levantada ou cai. Acabei de falar, debaixo da liderança de Acais, foi para a latrina, espiritualmente, a nação. Debaixo da liderança de Ezequias, ela foi transformada. Mas quando Ezequias saiu de uma liderança sacrificial para uma liderança de conveniência, complacente, vaidosa, ele gerou um Manassés. Liderança é tudo. Uma corporação, uma empresa, uma família, uma igreja. Depende. Tudo depende da liderança que está lá. Tudo. A igreja, ela não é um lugar de entretenimento. Tem, mas a igreja é um lugar de adoração. Podemos fazer negócios, mas ela não é um lugar para negócio, é um lugar de adoração. É onde você vem para cultuar a Deus. A igreja é uma ideia de Deus. Não é a ideia do homem. E nós vamos ver que famílias saudáveis vão determinar uma igreja, uma nação. E para uma família ser saudável, ela precisa de liderança. E ainda que você permaneça calado, ainda assim está liderando. Omisso está liderando. Passivo está liderando. Você está vendo acontecer e não fala nada. Você está liderando. Uma conduta, você sabe, permitida e ensinada. O silêncio mostra. Você não disse nada. Então, é como se você estivesse permitindo. Então, se você é um pai ou uma mãe que permanece em silêncio, você não fala nada, você não confronta, você não lida. Eu ouvi tanto aí para trás, quando eu estava criando os meus, era comum, até entre mulheres cristãs, eu ouvir, meu filho será o que ele quiser ser. Ele vai ser o que ele quiser ser. Muito bem, agora ele pode ser menino, ele pode ser menina, ele pode ser gato, ele pode ser cachorro, ele pode ser cavalo, ele pode ser o que ele quiser. Por quê? Porque meu filho vai ser o que ele quiser. Não, a Bíblia diz, ensina o menino o caminho que ele deve andar. Agora ele pode ser. Porque eu ouvi muitas mães. E eu saía desses grupos, bastava isso, eu estava fora. Isso em meio cristão. Que era, praticamente era onde eu sempre estava. Meu filho vai ser o que ele quiser. E depois eu vi esses filhos se perderem. E as mães, mas eu levei para a igreja. O Ezequias também, no final, ele levava para o templo Manassés. Mas ele não foi a liderança que ele precisava ser para o Manassés. E então, nós temos visto o que estamos vendo. Isso não aconteceu ontem. Não aconteceu ontem.
Porque os meus filhos tinham praticamente a mesma idade dessas pessoas, dos filhos delas. Enquanto eu estava sendo chamada muitas vezes de religiosa, de intransigente, de uma mãe que ia traumatizar, porque eu era muito rígida de acordo com eles. Eles estavam muitos dizendo, meu filho vai ser o que ele quiser. E eu estava dizendo, não, meus filhos não vão ser o que eles quiserem, não. Eles vão ser homens de Deus e vão se casar com mulheres de Deus. Eles vão ser homens ungidos e cheios do Espírito Santo. Eles vão ser para Deus. E não tem saída. Eles vão andar na presença de Deus. Eles vão ser o que Deus quer que eles sejam. Eles vão viver para Deus. Não. Não, os meus não. Os meus vão viver para Deus. E eles serão o que Deus tem para eles. Eu vou conduzi-los para esta direção. Onde Deus é a prioridade. Foi fácil? Não. Tive motivos também para desanimar, para desistir, para soltar. Tive muitos. Mas o mais forte prevalece. E eu decidi ser a mais forte lá dentro. Alguém tem que se levantar, ouviu? Alguém tem que se levantar. Se não tiver alguém para se levantar, Satanás continua em pé, decidido a destruir. Então, uma casa, para ser bem-sucedida, precisa de liderança. Uma liderança sacrificial. Tudo, absolutamente tudo, depende de liderança. Uma nação depende de liderança. Tudo depende de liderança. Tudo é levantado ou cai por conta da liderança. É a liderança que levanta, é a liderança que derruba. É a liderança que leva ao progresso, é a liderança que leva à estagnação ou ao retrocesso. Por isso eu sempre falo, se você está debaixo de uma liderança que não tem visão de futuro, não tem visão de crescimento, de progresso, você vê na própria vida da pessoa que ela não cresce, saia debaixo dessa liderança. Porque ninguém pode estar acima da sua liderança. Foi o que aconteceu com os 400 homens. Eles estavam debaixo da liderança de Saul. E como é que eles estavam? Endividados, desgostosos, para baixo. Eles saíram da liderança debaixo da liderança de Saul e foram e se colocaram debaixo da liderança de Davi. Se tornaram os maiores valentes que já pisaram nesta terra. Nenhum outro valente superou os valentes de Davi. Isso a história conta. Nem os hindus que lutavam em possessos. Ninguém. Eles foram líderes, eles foram lideranças valentes, fortíssimos, porque eles estavam debaixo de uma liderança que tinha primeiramente vida com Deus. E tinha essa visão. Quem é esse incircunciso para falar assim da nação e do Deus de Israel? Isso era Davi. Ué, quem você pensa que é? Mas também, quando ele tinha que recuar, como na questão do Saul, ele recuou. Todo mundo dizendo, Davi, hoje Deus entregou teus inimigos. E ele recuou, porque ele entendeu aqui dentro. Não, isso é um teste. Eu não vou tocar nele. Então, liderança é absolutamente tudo a resposta. Para tudo está na liderança. Autoliderança. Você se autolidera? E que tipo de liderança você é? Como mãe, como pai, como
empresário, patrão, dirige uma equipe. Que tipo de líder você é na sua equipe? Como você conduz? Tudo é liderança. As pessoas vão ter a cara do líder. A cara do líder. Quantas vezes a minha luta, pergunte a todos esses líderes, qual é a minha luta? De eu falar com eles, escuta, o problema está na ponta. O líder que está na ponta está atrapalhando, porque eu estou dando uma direção, aí quem está lá na ponta está falhando, é por isso que eu estou tendo problema com o obreiro, com aquele que está na ponta. O problema está na ponta, é o líder da ponta. Quantas vezes eu tenho que mexer, porque quem está na ponta está travando, eu estou dando uma direção, eu faço, eu conduzo a vida dele, agora ele é assim, vai tendo, é um que lidera o outro, que vai dirigindo, aí o que está lá na ponta, está me travando. Se ele é inseguro, ele trava os outros. Se ele é um líder inseguro, ele tem medo, ele pode se tornar um Adoni-Bezeg. Eu já tive Adoni-Bezeg na ponta, que cortava os polegares por insegurança, ele cortava os polegares dos meus obreiros. E aí eu vi obreiro, eu falava, meu Deus, mas peraí, como que eu posso ter obreiro tímido? A liderança desse ministério não é tímida, eu não sou tímida, eu não sou covarde, como que eu estou com um obreiro covarde? O da ponta. Então, se tudo é liderança, se o líder falha, tudo falha. Tudo falha. Então, muitas vezes, você tem que trocar, você tem que mexer. Não, está errado. O líder da ponta, preguiçoso. Você começa a ter todos os outros, porque o quê? Conduta permitida é ensinada. Ele é preguiçoso, eu não estou lá vendo. Você está crendo que o sujeito, você está dando a direção para ele sabe o que fazer. Mas ele é preguiçoso. Se ele não é comprometido, os outros serão, que estão abaixo dele. Não vão? Se ele é legalista, aí você começa uma linha onde um começa a pegar o erro do outro, o erro, porque ele está estimulando. Ao invés dele ele juntar o grupo, ele começa a dividi-lo. Um líder manipulador, ele está liderando mais para si mesmo. Então, ele quer ganhar para manipular, mas ele não quer de verdade o desenvolvimento daquela pessoa, porque se você ama, você não manipula. Manipulação é estagnação, você vai levar aquela pessoa a estagnar, porque você não está trabalhando para o crescimento dela, mas para o seu. Então, você está usando ela para o seu crescimento. É o inverso, você não está servindo, você está trabalhando, parece que você está servindo, mas na verdade você está manipulando para ser servido. Então, você pode ter um líder que está ali, ele até está ali, ele é bacana, ele é firme, ele tem uma conduta correta, mas ele é passivo. Ele não tem ousadia. Ele é mais calado. Ele não confronta quando é necessário confrontar. Ele não lida, ele tem... Ou a gente fala, alguns são preguiçosos, alguns não é nenhum problema da preguiça. Ele não é dele. E ele fala assim, não é meu. Mas não existe isso em liderança, você desenvolve. Você tem que lidar com as coisas. Porque quando você não lida, as coisas lidam com você. Tem que lidar. Ele, não é meu. É normal você ouvir assim, isso não é meu, mas isso não existe. Se você é um líder, você vai ter que desenvolver, é uma vida de sacrifício. O líder,
ele sacrifica. Ele sacrifica pela família. O líder, o nosso modelo de líder é Jesus, que vive para a missão e morre pela missão. Um líder um líder de verdade é aquele que vive para algo e está disposto a morrer por este algo. Se você não vive para Deus, você não está disposto a morrer por Ele. Se você não vive para a sua família, você não está disposto a morrer por ela. Às vezes nem tempo para ela você tem. Quanto mais morre por ela, você está querendo tirar dela. Quais os líderes dentro da igreja que eles vão além? São aqueles que têm dentro deles um desejo que queima um fogo para mudar o outro. E ele não é mudado, ele leva a mudança. Se o outro não quiser, mas se ele não conseguir colocar na cabeça, influenciar aquele, ele também não é influenciado. Quantas vezes eu mando um pastor, o pastor começa a ser liderado pelo lugar. Ele bebe do espírito do lugar. Ele chega lá, ao invés dele levar mudança, ele se acomoda e sucumbe ao espírito do lugar. Então, um grande desafio. Você não vê, aquilo vai sendo como uma piton. Sabe a piton? A pitonisa que foi enrolando Paulo e Silas? Queria enrolar, né? Não foi. Ele repreendeu. Mas vai enrolando e você não percebe. Você vai se tornando... Você vai pegando a cara do lugar, o espírito do lugar. Daqui a pouco, você está vivendo os mesmos problemas que o outro que foi trocado viveu. Você não mudou o lugar. Eu já te contei que quando nós viemos para cá, a guerra espiritual foi violenta. Mas foi violenta. Quem estava aqui e viveu isso comigo sabe o que estou dizendo. Quando eu falo violenta, não há exagero. Pergunta quem estava. Mas alguém tinha que vencer a guerra. Eu não fui na porta de ninguém. Não fui. Eles vieram na minha porta. Quando eles vieram na minha porta, eles me deram o quê? Eles me deram... Eles me empurraram, na verdade, para ir para a porta deles. Eles acharam que eu não ia? Eles vêm na minha porta para uma guerra espiritual e acham que eu vou fugir da guerra. Eu vou fugir da briga quando? Não. Pronto. E foi de Deus. Deus permitiu isso. Porque isso encerrou. E era uma luta. Nos primeiros dias, praticamente toda a madrugada, eu acordava. Eles juntaram todas as forças e feitiços de todo tamanho. Para atacar quem? Atacar o líder do lugar. Então, vinham ataques na madrugada. Eu estava dormindo, eu percebia aquilo chegando. Das mais velhas, eu não vou nem contar aqui. Coisa feia. Eu levantava. Falava, não. Até que eles vieram na porta. Quando vieram, que eu fui na porta deles. Resolvemos o problema. Não teve mais saída. Eles atacaram o quê? O líder. Porque estava todo mundo dormindo. Aquilo vinha contra mim. O diabo, ele vai atacar quem? O líder. O líder da família, porque ele sabe que se o líder falha, tudo falha. O líder da igreja, o líder do grupo, da equipe, da empresa. Tudo falha. Então, sua liderança
está determinando o resultado. Se você não gosta do resultado, observe como você lidera. Liderança é sinônimo de influência. Influência você adquire sendo e não apenas fazendo. Porque fazendo, no final, muito do que ele fazia no início, ele ainda fazia. Mas não tinha fogo, ele já fazia por conveniência. O Ezequias. Não tinha fogo, não tinha vida. Nós podemos começar a fazer apenas por hábito, por um ritual. Aquilo é só um ritual. Não tem fogo, não tem vida, não tem comprometimento, não tem sacrifício. Porque preste atenção, o que outro dia para nós era um sacrifício, pode se tornar, hoje inclusive, pode ser apenas conveniência. Talvez o que um dia foi sacrifício para você, está longe de ser hoje. E Deus está esperando que você vá para níveis mais altos de entrega. Mas alguns já pararam. Alguns já oraram tanto. E levantavam na madrugada, e jejuavam, e guerreavam. Hoje, muitas vezes nem lembram disso. Nem estão mais lembrando desse tempo. A depravação do mundo, você vê crescendo, e o problema é o quê? Liderança. Como os pais lideram suas famílias, como os governantes estão liderando suas nações, tudo é um problema de liderança. Se você não se autolidera, você vive uma vida desgovernada. Se você não lidera a sua casa é desgovernada. Se você não lidera com o braço do Senhor, com a força do Senhor, com a graça do Senhor, com a visão do Senhor, se o seu modelo de liderança não é o Senhor, com certeza é alguém. E se esse alguém nunca foi dirigido por Deus, você não pode tratar isso como um modelo ideal. Porque o único modelo que nunca fracassou foi esse. Onde há integridade, onde não há relaxo, não há negligência, há excelência. A verdade é que quando Ezequias parou de andar uma milha a mais, ele foi se acomodando ao que era confortável. Você vai ver, revelação de Jesus que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Se nesses dias aqui, o Espírito Santo colocou aqui, através de João, o que em breve haveria de acontecer. Então, se para ele é que era em breve, o que é para nós hoje? Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu. Ele só deu testemunho do que viu. Isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Todas as revelações que ele recebeu, ele viu para dar testemunho de Deus e de Jesus Cristo. Feliz aquele
que lê as palavras desta profecia. E feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. Porque o tempo está próximo. Nos dias dele, os dias já estavam próximos. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz, sempre. Graça, favor e paz. Da parte daquele que é, que era e que há de vir. Dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E de Jesus, que é a testemunha fiel. Jesus é a testemunha fiel. O primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama. Ele nos ama. E nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E nos constituiu. Nós já fomos. Lembra que ele constituiu Abraão, pai de multidões, ele nem tinha. Não tinha filho ainda? O filho da promessa? O Senhor nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém? Eis que Ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o trespassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança. Eu passei por isso. Sofrimento, defendendo o reino, na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Pátimos, não porque eu matei, roubei, fui corrupto, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Eu fui preso por conta da palavra e do testemunho de Jesus, que eu não me neguei, eu não neguei a ele. No dia do Senhor, achei-me no Espírito. E ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho do homem. Olha como ele vê Jesus. Com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Fala de justiça. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. E seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente. Olha a visão dele, ele vai pegando exemplos para descrever a imagem que ele estava vendo, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada, que é a palavra de 2 gumes, corta de todos os lados. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor ao meio-dia. Era a face do Senhor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Começa comigo e termina comigo. Não tem nada depois de mim. Não adianta buscar outra coisa, meu filho. Não tem nada depois de Jesus. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre. E tenho as chaves da morte do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o ministério das 7 estrelas, que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros.
As 7 estrelas são os anjos das igrejas, são os pastores, são as lideranças. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, as estrelas, os líderes. Os candelabros, as igrejas. E essas igrejas, elas representam as igrejas. Há diferença em doutrinas, mas esse não é o problema. Porque a Bíblia não mandou termos unidade na doutrina, mas no espírito. Uns concordam com uma coisa, discordam, mas de coisas que não são vitais, não há problema nisso. Se todos concordam que Jesus é o Rei, que morreu e ressuscitou, concordam com o arrependimento e o juízo, que não há salvação fora de Jesus, que não existe uma vida em Cristo sem arrependimento. Então podemos conviver em paz, tranquilamente. Não vamos discutir outras coisas. Se você crê no que eu creio, no que é vital. Se Cristo está no centro, Ele é o Senhor, Ele é o único. Se todos cremos numa porta estreita, até porque observe o que a porta larga faz e para onde ela leva. Quem quer a porta larga, leia o texto e você vai ver para onde ela está levando as pessoas. Então, o Senhor mandou que Ele mandasse uma carta para os anjos dessas igrejas. Porque o que está acontecendo com o líder, está acontecendo com a igreja. O que acontece com o líder, acontece com a igreja. E aí você vai ver na igreja de Éfeso, o Senhor falando coisas maravilhosas. Essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita. Não vou ler tudo, obviamente, você mesmo pode ler tudo depois, são vários textos, mas vamos passar um pouco. E anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pois aprova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Você pensa, meu Deus, que igreja maravilhosa. Que líder maravilhoso, olha o que ele está ouvindo do Senhor. Eu estou muito satisfeito com você. Agora, contra você, porém, eu tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Então, se o líder abandonou o seu primeiro amor, a igreja abandona também. Lembre-se de onde caiu. Então, o Senhor trata isso como uma queda. E para muita gente pode parecer não ser uma queda. Perdi o primeiro amor, não é uma queda. O Senhor está dizendo, você precisa ver onde é que você caiu. Quer dizer, você está caído. Perder o primeiro amor significa cair. Você caiu em algum lugar. Você não tem o mesmo fogo. Você não está apaixonado por mim. Você não vive mais para mim. Você não tem fome por mim. Você não tem sede por mim. Você não me busca como antes. Você não tem prazer em estar na minha presença. Você está fazendo por conveniência. Arrependa-se. Demandava o quê? Arrependimento. Arrependimento é o quê? Metanoia, mudança. Ele precisava mudar. E pratique as obras que praticava no princípio. Ou seja, ele não praticava mais as mesmas coisas que ele praticava no início. Ele já tinha feito
muito mais para Deus, muito melhor para Deus. Ele não vivia um bom momento. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Quer dizer, eu vou fechar isso aqui. Não faz sentido. O Senhor falou de fechar uma igreja, porque não tinha o primeiro amor. Mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ele fala coisas fortes. Você vê que Jesus elogia, que ele não suportava a prática dos nicolaítas, um grupo que promovia ensinos imorais, mostrando que ele até permaneceu firme contra esses falsos ensinos. Agora, ele fala, olha, o que vencer, se você vencer, você vai ter acesso o quê? À árvore da vida, a vida eterna. Essa restauração. O problema da liderança dessa igreja é que ela foi perdendo o primeiro amor. E ela não cuidou. Ela não se preocupou. Parecia que estava caminhando tudo bem, mas ela não tinha mais o primeiro amor. Mas se ela perdeu, os membros também foram perdendo. Agora olha aqui, o anjo da igreja de Esmirna, ele fala o quê? Aqui o Senhor fala para esse pastor, ele se apresenta. Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Então ele se apresenta como o primeiro e o último. Aquele que morreu e voltou a viver. E aqui ele fala com essa igreja que ele estava vendo as suas aflições, a pobreza, mas que era uma igreja rica. Que ele estava vendo as blasfêmias que eles estavam sofrendo por aqueles que se diziam judeus, mas não eram. E chamou de sinagoga de Satanás. E eles iam passar por algo difícil, e ele falou, olha, não tenha medo do que vocês estão prestes a sofrer. Ele falou, o diabo está prestes a lançar vocês na prisão. O diabo lançará alguns de vocês na prisão. Quer dizer, o diabo vai usar, o Senhor falou o diabo, mas por quê? Pessoas usadas, Salomão. Alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte. Seja fiel até a morte. E eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Porque olha que coisa triste. A primeira morte, você morre. Imagina uma pessoa morre na condenação e morre eternamente. Quando for ressuscitada, vai ser ressuscitada para ser condenada eternamente. A segunda morte fala da condenação eterna. O anjo da igreja de Pérgamo, ele fala, essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ele fala, sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel.
Ele vivia onde tinha o trono de Satanás. Era um lugar terrível. Mas ele tinha conseguido permanecer fiel. No entanto, eu tenho contra você, que você tem aí, pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a alimentos sacrificados e a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos de nicolaítas. Quer dizer, por um lado, você está no trono de Satanás, você está onde tem o trono de Satanás, você está sendo fiel, mas você está tolerando coisas que você não podia tolerar. Balaão foi o quê? O que amou o salário da injustiça. E ele estava tolerando. Isso significa que ele estava tolerando lideranças. E ele também estava tolerando os nicolaítas. Imoralidade, gente que estava sendo permissiva. Em Pérgamo, Jesus se apresentou como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, simbolizando o poder da sua palavra e a autoridade para julgar, discernir a verdade. Ele estava aguentando, mas apesar dessa fidelidade desse lado, Jesus fez uma crítica muito importante. Ele falou, peraí, você está sendo fiel, mas como é que você deixa? Os que caminham nos ensinos de Balaão e toleram os nicolaítas. Isso aí está corrompendo. O Senhor aqui adverte, ele fala que se ele não se arrependesse dessas influências, se ele não tomasse uma providência, ele estava permitindo influências terríveis. O que ia acontecer? A palavra do Senhor ia julgá-los. Aqui, ó. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, que fala de pureza, com um novo nome, nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. É o 16 que eu queria ter lido. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca, que é a palavra. Eu vou mudar as circunstâncias aqui e não vai ser gostoso. Então, você tem que ir vendo onde que você se enquadra. Será que o Senhor não está falando? Olha, isso aqui está indo bem e tal, mas olha isso aqui. Você não está vendo isso aqui? Olha para isso aqui. E aqueles que vencessem receberiam o maná escondido, simbolizando o quê? A provisão espiritual de Deus. Uma pedra branca com um novo nome inscrito, conhecida apenas por quem a recebesse, indicando aprovação, pureza e uma nova identidade dada por Deus. A igreja de Tiatira, é a famosa igreja que o Senhor falou, eu tenho contra você que você tolera Jezabel. Era o arquétipo da Jezabel. Como Balaão aqui, era o arquétipo de Balaão. Tinha gente que tinha o mesmo espírito de Balaão. E aqui em Tiatira, tinha gente que tinha uma mulher que tinha o espírito de Jezabel, a rainha má, mulher de Acabe. E aí o Senhor fala aqui, olha o que ele disse para o anjo da igreja de Tiatira. Escreva, essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio, ao contrário de Éfeso. Então, você olha, lê aqui, você pensa assim, nosso Deus, meu Deus,
Ô Jesus, aleluia, maravilhoso. Aí ele vem e vem a paulada. Ele mostra aqui, ó, no entanto, tenho contra você. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Essa mulher, ela se diz profetiza, mas ela não é. E ela é uma influência forte no meio da sua igreja, o anjo, o pastor de Tiatira. Ela tem influência e você não está cortando a influência dela, porque você deu autoridade a ela. E o que ela está fazendo com o povo que você deveria estar cuidando? Ela está dando margem para esse povo, abertura, para esse povo permanecer na imoralidade e a comer alimentos sacrificados aos ídolos. Quer dizer, o que esse povo está alimentando, seja na mente, seja no corpo, são coisas que estão contaminando a vida desse povo. Porque concorda que se essa mulher, esse povo, por exemplo, alguém, estava no pecado, na imoralidade, e ela profetiza bênção, 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 essa pessoa vai precisar sair da imoralidade? Eu estou no pecado e Deus só tem coisa boa para mim? Ela estava incentivando. Ela manipulava o povo. Ela estava interessada nela. Ela queria poder, domínio sobre o povo. E, obviamente, não confronte esse povo. Bajule esse povo. Fale o que o povo quer ouvir. E você está vendo isso, pastor de Tiatira. Você está fazendo mais agora do que antes, mas olha o que você está permitindo. A essa igreja, Jesus se apresentou como Filho de Deus, com os olhos como chama de fogo e pés como bronze reluzente, que significa sua visão penetrante e seu poder imutável, para julgar e purificar. E a consequência seria que Deus ia tratar com essa mulher, com doença, com a casa dela e com todos os que seguiam essa mulher. O Senhor está repreendendo ainda em Salmo 2:9, onde os fiéis governariam com uma vara de ferro, indicando liderança firme e justa. Tu as quebrarás com vara de ferro e as despedaçarás como a um vaso de barro. Isso fala de liderança firme e justa. Tem hora, é o que o Senhor falou para Jeremias, que ele estava recebendo poder para construir, para destruir. Tem coisa que você tem que levantar, mas tem coisa que você tem que destruir, você tem que derrubar. E uma liderança que não tem coragem de derrubar o que ela precisa derrubar, de lidar com o que ela tem que lidar, talvez o anjo de Tiatira não queria problema com ela, porque ela já tinha ganhado força demais, e ela já tinha seguidores dentro da própria igreja, ele não queria milindrar, ele estava perdendo, e Deus estava contra ele. Você está sendo covarde. Agora, essa igreja é muito interessante. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as suas obras. Você viu que em todas o Senhor fala o quê? Conheço as suas obras. Em todas eu li o quê? Conheço as suas obras. Ele começa dizendo o quê? Conheço as suas obras. Não foi isso? Conheço as suas obras. O que o Senhor conhece? Porque a fé sem obras é morta. Então ele está olhando para as minhas obras. Porque elas revelam a minha fé. Obediência é prova de fé.
Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Gente, que mensagem. Você tem fama. Quem olha para você diz que você é o cara. Você tem uma fama de estar vivo. Gente, tem tanta gente por aí que tem fama que está vivo. E vai falar que não está. Porque tem fama. Observa que o anjo da igreja em Sardes, ele era o quê? Famoso. Ele era famoso. Ele tinha muitos seguidores no Instagram, no YouTube. Ele tinha muitos. Eu não sei quantos milhões. Então, todo mundo dizia, ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Sim, ele está vivo. Ele tinha o quê? Fama. Ele era o quê? Famoso de estar vivo. De ser de Deus. Mas o Senhor que o conhecia disse que ele estava morto. Você tem fama e você gosta da fama. Mas para mim, para todo mundo você está vivo. Mas para mim você está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta. Quer dizer, ainda tinha um restinho. E que estava para morrer. O restinho que falta está para morrer. Pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Você recebeu muito, você ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, você nem vai se dar conta. E você não saberá a que hora virei contra você. Agora, por incrível que pareça, ele fala aqui, no entanto, você tem aí, não é você, mas ainda tinha lá dentro, um remanescente, você tem aí em Sardes, uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O que o senhor está dizendo? Você não é digno. E a maioria aqui não é digna. Então, a igreja de Sardes, Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, enfatizando a sua autoridade e o pleno controle sobre as igrejas, além de destacar a presença do Espírito Santo em sua plenitude, porque são 7 Espíritos. Por que essa igreja estava morta? Não tinha palavra nela. Não tinha palavra. E é a palavra que traz vida. A Bíblia diz que a palavra é viva e eficaz. Então, claramente, eu só estou dizendo, aqui não tem palavra. Aqui tem de tudo, mas palavra não tem. E é por isso que a maioria está morta. Esse povo se contentava em ter fama, imagem. Tinha uma aparência de vitalidade espiritual, mas que não corresponde. O Senhor fala, mas não corresponde à realidade. O Senhor chama atenção, Ele manda despertar e fortalecer o que resta. Ao anjo da igreja de Filadélfia, o Senhor escreve, essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. E aí ele continua dizendo o que ele vai fazer com os da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, mas não são, que são mentirosos.
e que vai honrar o anjo dessa igreja, porque mesmo ele tendo pouca força, você vê que ele tinha pouca força em várias áreas. Quando o senhor fala assim, ele está mostrando de várias maneiras, talvez política, econômica, mas ele tinha uma firmeza, uma fidelidade e uma coragem para enfrentar gente grande, porque aqui o senhor fala os da sinagoga de Satanás. E ele se manteve fiel. Ele não negou, ó. Sei que você tem pouca força, mas guardou, olha o quanto é importante. Guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Na igreja em Filadélfia, Jesus se apresenta como santo verdadeiro. Aquele que tem a chave de Davi. Essa referência, a chave significa autoridade e controle sobre o acesso ao reino de Deus. O que ligar aqui na terra vai ser ligado no céu. Tem as chaves para abrir as portas do reino. Ele pode abrir e ninguém pode fechar. Fechar e ninguém pode abrir. Enfatizando o seu poder soberano. A marca dessa igreja é que, apesar da pouca força, ela resistiu. Ela não cedeu. A grande marca de Filadélfia é não ceder à cultura. Você vê que ela não cedeu, o Senhor bate nisso, você não cedeu ao padrão do mundo, ao sistema que a maioria está seguindo. Porque você vê que até nos regimes totalitários tinha igrejas que eram permitidas. Que o governo não mexia com elas. E outras eles queimavam, derrubavam e prendiam seus líderes e seus membros. E qual a diferença? As igrejas que se aliavam ao sistema corrupto, que não batia de frente, ou seja, as falsas igrejas. Ninguém mexia com elas. Elas nunca tinham problema. Agora, aquelas que não se rendiam à cultura, pode ler na história, viu? Isso é histórico. Que não se rendiam à cultura, que não aceitavam o sistema que estava sendo imposto, eles eram presos, até assassinados, queimados, as igrejas demolidas, prédios demolidos, destruídos. Pessoas perseguidas. Porque tem um sistema aí, que você vê que as pessoas, elas vão se vendendo por dinheiro e poder. E quando a pessoa, ela se perde do propósito e ela começa a se vender, no campo natural, parece que foi a melhor coisa que ela fez. Ela escolheu a porta larga, a porta sem pressão, né? Mas e o preço? O Senhor está vendo. Ela está bem com os homens, mas muito mal com Deus. E você vê isso, você vê aí na política, gente vendida, vendeu-se, pessoas que se venderam por poder, por dinheiro, por cargos, por fama, para estar bem diante dos ímpios. Você não vê que tem gente que tem uma luta para ser aplaudida? Ela faz qualquer coisa para ser elogiada e estar bem em todos os campos, todas as áreas. Agora, quando você vai lendo a Bíblia, você vê que isso não é possível. Alguma coisa vai estourar. Se você escolher um lado, outro vai estourar. O lado que você escolher, vai ter um outro que vai ficar. Então, se você escolhe estar bem com os homens, momentaneamente, ok, parece que está tudo certo, mas você está mal com Deus.
Isso não vai terminar bem para você. Se você escolhe estar bem com Deus, você vai ter problemas com os homens. E não serão pequenos. E essa igreja escolheu estar bem com Deus. E ela recebeu muito poder. E você vê que a igreja, aqui, de todas, você não vê uma crítica. Porque apesar da pouca força, ela estava sendo muito firme. Bom, a igreja de Laodiceia é a igreja mais rica, com muito status, com muitas posses, com muita glória humana, com muito poder visualmente, até diante de autoridades e sociedade, mas era a igreja morna. Era a igreja que se gloria da sua multidão, do seu dinheiro, da sua riqueza, da sua fama, do seu poder. Mas é uma igreja morna, que Jesus está do lado de fora e gritando, olha, ele batendo e pedindo para que alguém, já que o líder dessa igreja não me ouve, quem sabe algum membro, alguém, me ouve e abre a porta para mim. Isso significa que não tinha uma pessoa na igreja de Laodiceia servindo a Jesus, mas servindo a igreja, ao sistema da igreja. Você não vê que já, porque essa é a moda do momento, vender um produto. É a moda. A propaganda é de um produto. Do conforto que você vai ter, da estrutura disso, daquilo. Eu não estou dizendo que não tenha que ter, não é nada disso. Eu sou uma pessoa muito aberta e eu quero o melhor e tudo que é bonito para o reino de Deus, mas eu quero que Deus esteja na igreja. E senão, escuta, preste atenção, eu sei o preço que eu pago aqui. Eu sei a minha natureza para onde eu iria. Então, assim, as escolhas que eu tenho feito para honrar a Deus, elas nunca foram fáceis para mim. Nunca foram fáceis. Para no final eu perder, eu simplesmente perder. Eu não fiz uma coisa, não fiz outra. Se eu olho para a minha natureza, eu já falei isso inúmeras vezes. Eu sou aquele tipo de gente que não teria rede social, ia morar na fazenda, ia viver. É a minha linha, é para onde eu vou. Entendeu? Eu sou uma linha mais Elias, João Batista, entendeu? Que vai, parece meio esquisito, vai para o deserto, vai para, entendeu? Às vezes as pessoas não gostam. Elas querem uma coisa de você, porque é o que elas querem, mas não o que elas precisam. João Batista deu o que o povo precisava. Agora, você decide ouvir a Deus. E aí, por fim, você se envolve com o sistema. Você transforma uma missão num produto, num negócio, o que é muito fácil, é rápido e momentaneamente você atrai olhares. Tem coisas, meus queridos, que é muito fácil fazer.
Difícil a porta estreita, que foi o que Jesus falou. Então, Laodiceia é a igreja que atraía gente pela a glória, a estrutura, o entretenimento, as belezas, os movimentos, a tecnologia. Mas não tinha espírito. E Jesus está do lado de fora, batendo. Laodiceia é a igreja que não se preocupava em levar o povo para Deus. A última que eu vi agora, que está na moda e muita gente aderindo, é fazer uma pesquisa com o ímpio, para ouvir do ímpio, o que o ímpio deseja numa igreja, e ajustar a igreja ao que o ímpio está buscando. Agora o ímpio lá quer a igreja. Eu vou ouvir o ímpio e eu vou me adaptar ao que o ímpio espera que eu dê a ele. Eu vou aderir à visão do ímpio e eu saio da visão do Espírito e saber, em buscar saber o que o Espírito deseja, qual é a visão dele para a minha vida, para a igreja. É isso que eu estou dizendo. Aí você começa a ceder para uma coisa e é fácil. E aí você não vive uma coisa, você não vive outra. Eu estou aqui e estou perdendo minha vida. Eu posso estar aqui perdendo minha vida. Eu não vivi nenhuma coisa, eu não vivi outra. Eu não fui perfeita onde eu fui chamada para estar. Porque agora eu comecei a olhar, como eu li agora mesmo para você, eu afastei o meu rosto, eu não olho mais para o Senhor, eu olho para o que está acontecendo. E qual a linha que eu vou seguir? Que é mais moderno, que é mais atual, que é o que você ouve muito. Gente, os tempos mudaram. Gente, eu ouço isso, tem pastor batendo nisso, tem lideranças batendo. Os tempos mudaram. Eu sei que os tempos mudaram. Nós precisamos nos adaptar. Gente, tem limite para essa adaptação. Nós precisamos nos ajustar, nós precisamos fazer. Tem ajustes que podem ser feitos desde que eles não batam de frente com aquilo que é sagrado. Tem limite. Tem limite. Então, se eu vou nessa onda, eu vou me perdendo. Nós vamos nos perdendo, como tem muita gente se perdendo. Você vê pessoas já falando assim. Não, porque lá eu tenho isso, porque tem aquilo outro. É essa linha. Eu me sinto bem. Acabou a ideia da adoração. O culto a Deus. Escuta, eu estou cultuando a Deus a qualquer custo. Tem um limite. Eu não quero sacrificar por nada, eu não quero passar por dificuldade nenhuma. Nenhuma. Tem gente que faz com a vida espiritual dele o que ele não faria no trabalho dele, o que ele não faria num evento para a carne dele. Nós já tivemos gente, pessoas, não uma nem duas, de chegar ao estacionamento lotado, procurar um lugar para parar, não achar, ele vai embora para casa. Mas pergunta se ele faz isso no shopping, quando ele vai para comer, ele vai para o cinema, não encontrou um lugar para parar, se ele não fica ali aguardando, rodando, e ele está pagando para isso, o estacionamento. Pergunta
Se ele faz isso no trabalho dele, se ele chegar lá, por acaso, e tiver alguma dificuldade, se no trabalho dele for assim, e ele for de carro, e não tiver algo, eu não sei, ele vai criar um meio. O que é para a carne, para o dinheiro, pergunta se ele faz. Se ele for para um evento em algum lugar, que é para a carne dele, pergunta se ele faz. Naquele dia, muita gente vai ter que prestar contas. E não vai ser barata. As faturas vão ser caras. Porque eu vejo gente fazendo com Deus o que elas não fazem em área nenhuma com ninguém. Mas com Deus elas fazem. Com a igreja do Senhor elas fazem. E assim, gente mimada, nós vivemos um tempo de gente mimada, qualquer coisa, vou sair da igreja, vou fazer isso, vou fazer aquilo, é gente mimada. Aí eu te pergunto, esse tipo de gente vai reclamar do quê se a vida não anda? Estou infeliz, estou dopada de medicamentos, minha vida não está andando, estou frustrada, estou com a minha alma doendo, óbvio. Uma vida egoísta, autocentrada, em busca só do conforto, não quer ser contrariado, faça do meu jeito, do jeito que eu quero. Se você não me agradar, se você não fizer do meu jeito, eu também não quero. Tem gente que é assim. Tem gente que é assim. É ridículo. Se ele for corrigido, se ele for tratado, primeira coisa, ele quer te ameaçar. Porque se for assim, né, nem sei se eu vou ficar. Olha, querido, eu te amo, quero que você fique. Mas, acima de tudo, eu quero que você cresça. Se não for para você crescer, sabe o que vai acontecer? Você vai dar esse mau testemunho lá e vai falar que é daqui. Então, eu prefiro que você vá. Aliás, se você dá mau testemunho lá fora, não diga que você é daqui, tá? Se você mente, se você chega, é um mau funcionário, é um patrão que desrespeita as pessoas, se você não é íntegro, se você é uma pessoa imoral, não diga que você é daqui, porque não pega bem para a gente. Pensa bem. Pensa bem. Você faz sacrifício? Quer dizer para você que eu tenho feito inúmeros sacrifícios para estar nesse altar. E é por isso que você me vê não aguentar qualquer bucha, não. Eu não engulo qualquer coisa, não. Porque eu não estou à venda. Enquanto eu viver essa minha oração, eu não estou à venda. Porque eu sei que é fácil você se vender. Por pequenas coisas. E eu te ensino a não se vender, a ser uma pessoa correta, íntegra. E quando uma pessoa começa, ela engole qualquer coisa, isso fala muito dela. Qualquer coisa. E vai na subserviência, e vai na conivência, na conveniência, é conivente com as coisas. Isso fala muito sobre ela. Você está achando que essa flexibilidade que alguns elogiam, porque sabe, ele é tão flexível, depende da flexibilidade. Isso diz muito sobre a pessoa. Porque eu vou te falar uma coisa, se for para você viver o que está mandando aqui na palavra, não dá para ser tão flexível assim. Você ouviu o que eu falei? Se você for viver o que está aqui, não dá para você ser tão flexível assim. Não dá. E às vezes as pessoas querem colocar como que, é muito difícil. Porque o que está sendo colocado o quê? Leia a Bíblia.
É aí que muitos vão cedendo, eles não aguentam. Tem gente que não está aguentando, é isso. Nós vamos ter que ser mais flexível, porque flexível é não pregar o que tem que pregar, é ceder para aquilo que não pode ceder, é se vender. Porque senão nós vamos perder pessoas. Então, mas peraí, tudo é números? É número? Nós estamos fazendo por propósito, por missão, ou por poder pessoal? Eu estou buscando um sucesso pessoal ou honrar a Deus acima de tudo? São perguntas que nós precisamos responder. Eu estou trabalhando para mim ou para o reino? Eu estou enviando pessoas para o céu ou para mim? Para que elas me amem o tempo todo. Se você me amar o tempo todo, eu estou em problemas. Você vai ter que ficar com raiva de mim de vez em quando. Você não vai gostar de muita coisa que eu vou falar. Você vai se incomodar. Você pode até sair, mas se você quiser algo de verdade, uma hora você vai ter que voltar. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva essas coisas. Estas são as palavras do amém. Quer dizer, estamos encerrando. A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus, conheça suas obras, de novo. Sei que você não é frio nem quente. Não tem mais como você. Se você deixou, você creu em Jesus, agora só tem um jeito, isso é quente. Você não é mais frio, mas também não é quente. Melhor seria que fosse frio, olha o que o Senhor Jesus falou. Era melhor que você fosse frio, meu filho. Você não soubesse nada. Ou quente. Assim, porque você é morno, você não é uma coisa nem outra, você é o que se engana. Você fala bonito de mim. Suas redes são espirituais. Mas você é um morno. Não é frio nem quente. Ele repete. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Toda vez que você vomitou, era porque você estava passando mal, a comida te fez mal. E quando você vomitou, você sentiu alívio. Você só vomita o que está te fazendo mal. Ou seja, o morno faz mal para Deus. Ele dá indigestão em Deus. Você diz, estou rico. Olha como você fala. Olha o que sai da sua boca. Estou rico. Adquiri riquezas. Não preciso de nada. Não reconhece. Você não consegue reconhecer. Você é um cego. Porém, que é miserável, você acha que é rico. Porque você trata a riqueza como dinheiro. Mas você é um miserável. Porque espiritualmente você é miserável. E isso conta para mim. E isso é o que conta para mim. Digno de compaixão. Você se acha o cara, né? Você acha que você lidera uma igreja que todo mundo, está babando, caindo. Assim, o queixo. Mas você, rapaz, é digno de compaixão. Pelo tamanho da sua estupidez. Você é pobre, cego e que está nu. Você está nu espiritualmente. Você é um cego espiritualmente. Você é pobre. A sua pobreza espiritual mostra que você é um miserável. Dois conselhos para você. Você quer um conselho? Eu vou te dar. Compre de mim ouro refinado no fogo. Você precisa passar pelo fogo. Você precisa de obras que passam pelo fogo. Você precisa de pressão. Você não quer pressão. Você é a igreja. Essa é a igreja que não quer pressão, não vai ter pressão. Você precisa de fogo na sua vida. E você se tornará rico. Porque essa é a maior riqueza.
Compre roupas brancas, porque você está nu. E vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Como o Senhor chama? Vergonhosa nudez. Porque o que estava à mostra era vergonhoso espiritualmente. E compre, tem um preço, colírio. Você tem que pagar o preço para ver. Para ungir os seus olhos e poder enxergar, porque você é cego, você precisa comprar, paga, como a Bíblia fala, compra a verdade, quer dizer, tem um preço. Paga o preço que você tiver a pagar por esse colírio, pela verdade. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, é o Senhor dizendo aqui, eu te amo, por isso que eu ainda estou te corrigindo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus se apresenta como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Essa descrição enfatiza sua autoridade e a veracidade de seu testemunho. Além de pôr em relevo que ele é o Criador. Ele critica a igreja morna, onde ele está do lado de fora e ninguém está ouvindo. Ele chama a igreja, os laodiceanos, de miseráveis, infelizes, pobres, cegos, nus. Porque vocês se vangloriam de coisas que não têm a mínima relevância para mim. Ele faz um convite ao arrependimento. Porque esses aqui só, você vê que começando pelo anjo da igreja, só valorizava coisas que passam e que para Deus são muito pequenas. A comunhão com Ele, um relacionamento com Ele não era valorizado. Então, liderança é tudo. Jesus falou com as lideranças. A liderança determina tudo. E hoje é importante que você absorva o que Deus está falando, do começo até agora. Depois eu volto. Com o encerramento. Deus está nos mandando uma mensagem, desde Ezequias, aqui, liderança. Nós estamos reclamando da nossa casa, mas quem lidera? Dos nossos filhos, mas quem os gerou? Quem os cria? Quem está criando? Dos nossos funcionários, mas quem é o líder? Com quantas vezes eu falei com o pastor? Reclamando, os obreiros aqui, eu falei, os obreiros não, é você, a culpa é sua. O povo aqui é difícil. Pessoas são em todo lugar, são pessoas. Acontece que muitas pessoas continuam sendo guiadas pelas suas emoções. Elas lideram com estômago, com as vísceras. E se você lidera por sentimentos, você lidera por emoções, você lidera com o seu estômago, é óbvio que você vai fracassar. Porque você vai viver mais ofendido, chateado. Você não vê o que mais você encontra? É gente que se apresenta como estou decepcionada com a igreja. E muitos lideranças que estavam em igreja. Estou decepcionado com a igreja. Fui muito ferido. Fui isso, aquilo. Bem-vindo ao mundo real. Lidamos com pessoas. Se você for uma liderança que segura ofensa, você já faliu. Porque me traíram. Traíram Jesus. Jesus foi traído. Mas eu quero
quero ser melhor que Jesus. É igual aqui. Quando Ezequias parou de fazer o que ele estava fazendo, eu não tenho mais vontade de fazer o que eu vinha fazendo. E daí? Deus está nos levando para um nível onde eu faço o que eu tenho que fazer a despeito de sentimentos, vontades, dias bons. Hoje o meu dia está ruim. E aí? A vida anda. Você não anda por sentimentos, é por fé. Escuta, amputação é regra ou exceção? Qual é o ponto? Se tiver o meu dedo, tá numa condição terrível, o médico já vai pensar em amputar ou vamos recuperar o dedo? Em último caso, assim, depois de todas as tentativas e lutas para salvar o dedo, vai ter casos que vai ter que amputar, mas é a regra. Nós somos o quê? Nós somos o quê? O corpo de... Isso é corpo? Isso é corpo? Ó, a cabeça daqui, isso aqui é Cristo. Cristo é a cabeça. Daqui para baixo é corpo. Se tiver um problema nesse dedinho, na cabecinha desse dedinho aqui, você vai tentar salvar ou vai cortar de vez? Esse é o corpo. A gente vai lutar, vai ter exceção, que não dá. Mas a regra é lutar para salvar. É a sua casa, é filho, é o membro, é o obreiro, é o pastor. Tem casos que não dá, mas a regra é lutar a despeito de sentimentos. Então, nós fazemos o que nós temos que fazer. Amamos a Deus, cuidamos do que temos que cuidar, porque nós sabemos o que está escrito. A pergunta, aquelas perguntas, não sei se eu quero, se eu gosto, eu acho, não tenho certeza, pronto, já perdeu a guerra. Agora, eu estou sentindo, não estou com vontade, não sei. Isso tem relevância na vida do crente? O que nós sentimos? As nossas emoções? O que nós queremos ou não queremos? O que nós queremos saber? O que diz a palavra. O que diz a palavra. Se eu vier aqui para pregar para você, com medo de você ficar chateado comigo, eu me vendi. Porque eu amo tanto a minha vida, eu quero tanto que você me ame, que eu passo a te odiar. Porque agora eu prego o que você quer ouvir, não o que você precisa. Porque eu não quero que você fique chateado comigo. Eu não quero que você fique bravo comigo. Eu não estou te amando. Porque todas as vezes que eu corrigi meus filhos, foi por amá-los. E quando eu pego mais forte, é porque eu estou vendo o futuro. Eu estou enxergando o futuro. Eu tenho visão, eu leio a Bíblia, eu tenho experiência na vida, eu lido com gente uma vida inteira. Eu sei onde essa determinada conduta vai levar a pessoa. Então eu estou dizendo, cara, se você continuar nessa direção, você vai se arrebentar. E vai. Não, mas não queremos ouvir. Mas liderança, ela vai ter que escolher um lado. O lado da justiça. O lado de ouvir a Deus acima de tudo e fazer o que é certo. Mesmo quando não parece certo, quando o resultado não parece certo, quando parece que a maioria está contra você, você tem que acreditar num nível onde você morre por aquilo. Liderança é tudo.
E o nosso problema está na liderança. A minha autoliderança, a sua autoliderança, como lideramos, se eu não me lidero, eu não lidero mais nada. Nunca fique debaixo de uma liderança que não se autolidera. Nunca siga alguém que não se autolidera. Que nitidamente não tem uma visão bíblica, uma visão de futuro. Não é de fala, não, porque pregar não é difícil. Eu estou falando viver. Viver. Vamos nos colocar em pé. Esse é um assunto muito amplo. Dá para falar muita coisa. Mas creio que temos o suficiente para acordarmos e nos despertarmos como lideranças de nossas vidas, de nossas famílias, de nossos lares. No seu trabalho. Nós estamos sendo influenciados e influenciando o tempo todo. Não se engane porque você não fala, você não está liderando na sua casa. Você pode ser uma liderança permissiva, omissa, passiva, covarde, e você vai colher os resultados disso. E você pode ser uma liderança corajosa, determinada, convicta, firme, de autoridade, porque você acredita e você vive. E primeiramente você se autolidera. Veja que o Senhor falou com as lideranças, porque o problema de tudo, o problema desse país é liderança, o problema do mundo é liderança, o problema da maior parte dos lares é liderança, a resposta das empresas é liderança. O problema está na liderança. O problema está na liderança. Se uma pessoa não lidera à luz da palavra, começando por ela, não adianta esperar muito. Você é uma liderança. Pode ser péssima, mas está liderando alguma coisa para o mal. Mas está liderando, inclusive a sua própria vida. Olha como você tem liderado a sua vida. Com seus olhos fechados, peça a visão do Espírito. Peça para Ele te ajudar a ver, a entender, a crescer. Responda para você mesmo como você conduz sua vida. Quem tem te influenciado? Quem você tem seguido? Quais as vozes que têm guiado você? Para onde você olha? Presta atenção como você fala. Coloque luz nas minhas trevas. Eu quero ver Jesus. Eu quero ver. Se você continuar ouvindo a voz das suas emoções, eu nunca vi uma pessoa que viveu por sentimentos, foi guiada pelas suas emoções vitoriosas. Tiver que mudar, quero agradar a Ti, quero adorar a Ti, e não importa o preço que eu tiver que pagar, mas
mais vale a tua presença aqui dentro de mim. E não importa o que eu tiver que mudar, quero agradar a ti, quero adorar a ti, Deus. E não importa o preço que eu tiver que pagar, mais vale a tua presença. Levanta. Aqui dentro Arranque a capa religiosa. Tome decisões aqui hoje. coloque luz nas minhas trevas, coloque luz Você só tem uma vida. nas minhas trevas, Não corra o risco Jesus, de perdê-la por bobagens. meu Pai, coloque luz Somos nós que escolhemos nas coloque como vamos viver. nas minhas trevas, Ouvindo a Deus, ouvindo a voz da maioria das emoções. meu Pai. E não importa o que eu tiver que mudar, quero agradar a ti, quero adorar a ti, Deus. E não importa o preço que eu tiver que pagar, mas vale a tua presença aqui dentro de mim. E não importa o que eu quero agradar a ti, só te Deus. E não importa o preço que eu tiver que pagar, mas vale a tua presença aqui dentro de mim. E não importa o que Ai, Espírito Santo, ajuda-nos quero a nos livrar, Senhor, de todas essas influências que têm afundado com a nossa vida, com a fraqueza. Muitas vezes uma fraqueza por falta de identidade. É que vem a fraqueza moral, a subserviência. Quando o Senhor deixou para testar Ezequias, saiu uma fraqueza tão grande que a gente pode ver quando ele tentou mostrar tudo que o Senhor tinha dado para ele, para o ímpio, para se mostrar para o ímpio. Agora ele estava, ao invés de depender da graça, ele estava dependendo do que ele tinha, que o Senhor tinha dado a ele. Ajuda-nos, Senhor. Ele se mostrou uma liderança fraca. Onde está aquele homem do começo, que influenciou uma nação inteira? Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, eu oro. Liderança tudo, e começa com a autoliderança. Eu sei que o Senhor está aqui falando que mudanças precisam acontecer. O Senhor está falando claramente. Ei, viva uma vida de sacrifícios. Se você perdeu o primeiro amor, volte à prática das primeiras obras. O Senhor elogiou Tiatira por estar fazendo mais do que no início. Ou seja, é o que o Senhor espera. Nos encontrar fazendo mais agora do que antes. Mais apaixonados e vibrantes, mais seguros e convictos, com uma identidade firme no Senhor. Mais entregues agora do que antes. Mais agora. Liderança é tudo, Senhor. Eu vejo gente que quer ocupar um cargo de gerência, chefiar, mas não tem força, nem sobre si mesmas. A pessoa não tem força sobre ela mesma. Ela vai perdendo uma posição importante
Exatamente porque ela não se autolidera, ela não lidera a casa dela, ela não toma decisões quando é necessário tomar, ela simplesmente deixa a coisa correr livremente, de forma passiva, omissa. Ela vai pelo que ela está sentindo, e o Senhor está corrigindo aqui, e está nos puxando para um nível alto, onde o temor, acima de tudo, conduz a nossa vida. Um temor reverencial, uma responsabilidade com o Senhor. Porque quando nós estamos olhando para o Senhor, focados no Senhor, nós nos posicionamos com firmeza. Porque nós sabemos que o Senhor é a nossa garantia. Nós temos que ouvir o Senhor. A voz que deve nos guiar é a voz da Tua palavra. O que diz a palavra, o que ela está falando agora, para onde o Senhor está nos conduzindo. Toca, Senhor. E que hoje possa sair desse trabalho, desse jejum, dessa ceia, pessoas transformadas, completamente diferentes, mudadas para sempre. Que tenham visto aquilo que não estavam vendo e não consigam voltar para o mesmo lugar. Em nome de Jesus. Pessoas que amam a Tua palavra. Até porque é isso aqui que eu estou fazendo. Pregar por horas. Quantas vezes o Senhor sabe, tentaram colocar na minha cabeça que os tempos são outros e que isso não funciona mais. E o Senhor colocou tão fortemente no meu coração que eu deveria pregue. Que foi o que o Senhor, usando Paulo para falar com Timóteo, pregue a tempo e a fora de tempo, pregue a tempo e fora de tempo, pregue a tempo e fora de tempo. Prega. Foi isso que o Senhor fez. Andou por aí, ensinando, curando, libertando, pregando. Na segunda multiplicação, aquelas pessoas estavam lá 3 dias, ouvindo o Senhor. Paulo pregou tanto, que Eutico chegou a dormir, porque estava sentado no lugar errado. Porque se eu sentar na janela, eu vou me distrair, e eu vou dormir, e eu vou cair, e eu vou morrer, como aconteceu com ele. Ajuda-nos, Pai, a dar valor ao que tem valor, a não sucumbirmos à cultura, a um sistema falido, que muitos já estão cansados, e muitos vão se arrepender amanhã. Tem gente que vai olhar no futuro, e vai se arrepender e ter vergonha da sua covardia, da sua omissão, da sua fraqueza, em ceder para um sistema. Ajuda-nos, Pai. Fala aos corações. E que saia daqui um povo forte e transformado para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram.
e passo a viver a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.